Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Hoje nós iremos aprender a como trabalhar com as conversões offline sem a utilização do Gclid. O Gclid nós precisamos de capturar, de ter o Gclid, porque ele é o código de identificador de clique único que o Google ele utiliza. Então, para ele saber de qual conta que veio aquele contato, aquela lead, para saber de qual conversão, ação de conversão que veio, para saber de qual palavra-chave, campanha, enfim, ele utiliza esse parâmetro, a Gclid. Mas imaginando que você não consiga capturar a Gclid, então não tem como trabalhar com as conversões offline? Dá sim, hoje em dia é possível. Eu vou mostrar para você como que você pode fazer isso, tá bom? Vou compartilhar a tela do meu computador com você e nós iremos aprender juntos. Antes apenas de compartilhar minha tela, quero só convidar você que ainda não faz parte do nosso grupo da Mazzucchin Plus, um grupo que nós debatemos sobre gestão de tráfego, monitoramento de tráfego, falamos sobre vendas, negócios de maneira geral. Quero convidar para que você possa fazer parte desse networking que nós construímos dentro desse grupo que já tem centenas de pessoas. Basta você visualizar aqui na descrição desse vídeo e você encontrará um link para que você possa acessar esse grupo e a partir desse momento fazer parte da nossa alcateia, beleza? Vem cá então para a tela do meu computador e vamos aprender na prática a trabalhar com as conversões offline sem a utilização de Gclid. Bom, estando aqui na tela do meu computador, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que nós vamos precisar inicialmente? Nós vamos precisar de ter uma fonte de dados. O Google hoje trabalha com fonte de dados. Uma das fontes de dados que nós podemos utilizar são planilhas, é o Google Sheets. Então aqui eu tenho uma planilha do Google, onde eu tenho aqui alguns campos que são campos importantes para nós podermos enviar nas conversões offline. Então vamos lá, ó, vamos do zero. Tenho uma planilha do Google Sheets. Nessa planilha eu tenho alguns campos com nomes padrões, como Conversion Event Time, Hashed Email, Hashed Phone Number, Conversion Value, Currency Code. Esses campos que eu tenho aqui são os campos com os nomes aos quais nós precisaremos de utilizar para que o Google entenda aonde que está cada dado que ele vai trabalhar. Exemplo, imaginando que nós queremos trabalhar com as conversões offline porque nós queremos dar valor, dar nota para cada uma das leads que chegam para nós. Então, para que o Google identifique em qual campo estão os valores, ele tem que saber aqui, ó, que é em Conversion Value, tá? Então, basicamente, o que nós teremos que ter primeiro? Uma planilha com estes campos aqui. Danilo, você consegue enviar para eu poder ter já essa planilha disponível, já com esses campos aqui? Sim, só você colocar nos comentários aqui do vídeo, ó, pede a planilha, eu envio para você bonitinho por escrito, tá bom? Você vai observar que aqui onde eu tenho o primeiro campo, que é o Conversion Event Time, nós temos a data em formato americano, nós temos a hora, perfeito? O que acontece é o seguinte, nós estamos no Brasil. O Brasil, de acordo com o horário mundial, ele está 3 horas atrasado, 3 horas atrás. Então, quando você for popular essa planilha, enviar os dados, ou seja, alguém preencher um formulário no seu site, você vai precisar de popular, de povoar essa planilha aqui. Para você, quando você for fazer isso, você vai precisar de pegar a hora que o consumidor gerou aquele contato, gerou aquela lead e acrescentar 3 horas. Então, por exemplo, imagine que eram 13 horas, tá? 1 hora da tarde, 13 horas. A partir desse momento, você vai acrescentar mais 3 horas a 1 hora da tarde, para que o Google ele entenda, ele saiba que ele, na verdade, consiga computar essa conversão. Se você não fizer isso, você não acrescentar 3 horas sobre a conversão que aconteceu, o Google ele vai entender que não tem como a conversão acontecer antes do clique. Então, é fundamental que você sempre acrescente 3 horas. No exemplo aqui, tem 8 horas, né? 8h26. Então, eu acrescento 3 horas, 11h26 ficaria se aqui eu já não tivesse acrescentado essas 3. Nesse caso, como já está na planilha, com certeza já veio acrescentando. Então aqui, o evento mesmo aqui no Brasil, ou seja, a pessoa preencheu o nosso formulário de contato, com certeza, com absoluta certeza, às 5h26. Mas como acrescentou 3 horas, então ficou 8h26. Tudo bem? Deu para entender isso? Então é o primeiro critério que nós temos que ter ao trabalhar com as conversões offline. Depois eu tenho aqui, hashed email. Faz mais sentido para você não ter que precisar do Google hashear para você o e-mail, porque você também pode colocar o e-mail convencional aqui, o e-mail escrito da forma correta, exemplo, danilo@mazzucchin.com.br,
você poderia colocar e pedir para o Google hashear para você. Agora, às vezes o Google hasheia de maneira incorreta, ele não consegue, então, utilizar aquele dado e você acaba perdendo aquela conversão offline. A partir desse momento, então, muitas vezes nós preferimos trabalhar nós mesmos hasheando aquele dado. A partir desse momento, o que você pode ter? Imagine que você tem aqui uma planilha, aqui eu chamei de dados brutos, onde você recebe o e-mail. Então aqui eu tenho o e-mail que eu recebi e eu tenho aqui o telefone que a pessoa preencheu. Então eu tenho o e-mail e o telefone que a pessoa preencheu. Agora, eu não vou colocar o danilo@mazuquim.com.br dessa forma aqui no campo hashed e-mail. Por quê? Porque eu vou enviar já hasheado. Lembrando sempre o que é hasheado. Basicamente é você trabalhar com uma criptografia, criptografar aquele dado. Para que você não envie exatamente dessa forma aqui, aonde toda e qualquer pessoa que iria ler já saberia que esse e-mail é danilo@mazuquim, você tem que enviar de maneira criptografada. Dessa forma, com letras e números em hexadecimal, a pessoa que está visualizando essa planilha não sabe que e-mail que é. A pessoa que está visualizando aqui esse e-mail não sabe que é o danilo@mazuquim.com.br. Então o Google ele pede para você hashear, tá? E para você poder hashear, você vai utilizar a criptografia chamada SHA-256. SHA-256. Bom, você pode fazer da seguinte maneira, uma das formas, que foi a que eu fiz aqui nessa planilha. Quando as leads chegam do formulário, elas vêm para a planilha, então chega o e-mail, chega o telefone, e depois aqui eu tenho uma planilha chamada dados formatados, aonde o e-mail eu faço o seguinte, ó. Eu criei uma função chamada SHA-256, e aí eu puxo o dado da planilha. Eu vou apagar isso daqui para você poder ver na prática. Como que é essa função? Eu venho aqui em extensões e aqui eu tenho Apps Script. Clico em Apps Script e ele vai mostrar a função que foi criada. Aqui eu tenho, ó, function SHA-256. E aqui então foi criada uma função, que essa função ela tem um único objetivo. Qual é o objetivo dessa função? Transformar o dado que eu passar para ela, aqui ó, em data, perdão, o dado que eu passar para ela, ela vai transformar em hexadecimal, em SHA-256, nessa criptografia. Então, o único objetivo dela é esse. O único objetivo dela é pegar um dado qualquer, como, por exemplo, esse número de telefone, e transformar em hexadecimal. Se você quiser, inclusive, aqui essa função, quiser esse código, é bem simples. É só você pedir aqui nos comentários e eu envio para você. Melhor ainda, quer receber mais rápido? Entra no grupo do WhatsApp, que está o link logo aqui na descrição, pede tá, a function do Apps Script e eu disponibilizo, meu time disponibiliza para você lá no grupo, beleza? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Olha como é simples agora. Eu vim aqui em dados formatados, só coloco o símbolo de igualdade, então vou colocar aqui igual, um Excel convencional, né? Entro na planilha onde está o dado que eu quero, lembrando que o dado que eu quero é o e-mail, então eu venho aqui, clico no e-mail, observa que ele já pegou, ó, dados brutos, A2, dou um Enter. E olha só o que ele vai fazer. Ele puxou aqui o e-mail, né? Ele puxou o e-mail. Então, o e-mail que estava aqui, ele puxou para cá. Ô, Danilo, mas ele puxou o e-mail convencional, o e-mail escrito de maneira literal. É isso mesmo que nós queremos? Não. O que nós queremos é que ele venha criptografado, que ele fique desse jeito aqui, ó, criptografado. Então, o que nós temos que fazer? Símbolo de igual. Qual é o nome da função que eu criei mesmo? O nome da função que nós criamos é SHA-256. Então, eu vou colocar SHA-256, vou abrir parênteses e agora eu vou fazer o mesmo processo. Vou clicar em dados brutos, clico no e-mail e dou um Enter. Olha, observa então o que vai acontecer, hasheou o e-mail, tá? Transformou aqui em SH256, está criptografado. Aqui com o telefone, observa que já foi feito exatamente dessa maneira, ó, SH256, dados brutos, tá? E aqui eu coloquei um valor de 5, então está valendo 5 essa lead. E aqui eu tenho a currency code, que é BRL, então o formato aqui em real, tá? Bom, depois que eu tenho a minha fonte de dados formatada, certinha, bonitinha, a parte mais simples é, de fato, realizar as conversões offline, a integração dessa planilha com o Google Ads. Então, vou deixar aberto aqui, eu deixei aberta, na verdade, uma conta, a conta que nós usamos bastante no curso da Mazuquim Plus em Google Ads. Essa daqui é a conta que nós usamos bastante. Nessa conta, vamos criar então uma conversão offline. Para eu poder criar a conversão offline, eu venho aqui em metas. Depois de metas,
eu tenho aqui a opção de criar uma nova ação de conversão, crio uma nova ação de conversão. Depois disso, ele vai perguntar qual é a ação que eu desejo, né? O tipo de conversão, site, aplicativo, ligações telefônicas, importação, será de importação. Após isso, então, eu tenho propriedades, Google Analytics, o Universal Analytics, análise de aplicativos de terceiros, ou CRMs, arquivos ou outras fontes de dados. É essa opção que nós iremos escolher. E aqui ele pergunta, o que você vai acompanhar? São cliques ou são chamados? O que você quer acompanhar, hein, Danilo? Eu quero acompanhar cliques. Então, eu coloco cliques. E aqui, então, ele mostra, olha, você já pode selecionar uma fonte de dados, Google Sheets, MySQL, você pode criar uma nova, conectar uma nova fonte de dados, aí ele traz várias fontes de dados diferentes, ou eu posso pular essa etapa. No nosso caso, nós vamos clicar aqui, conectar uma nova fonte de dados. E você vai observar que nessa nova fonte de dados, uma das opções que nós temos é o Google Sheets. Então, eu vou clicar aqui em Google Sheets. Poderia utilizar uma outra fonte de dados? Poderia, inclusive aqui no canal eu já tenho certeza que nós disponibilizamos, por exemplo, uma mentoria que foi ministrada por os alunos da Mazuquim Plus, onde eu conecto com o MySQL, com o banco de dados MySQL, utilizando o nosso sistema chamado HelpKing, que é um sistema que ajuda os empreendedores a venderem mais. E aí foi conectado direto com o MySQL. Mas enfim, fez com planilha, então é Google Sheets. Coloco o Google Sheets como fonte de dados. E depois disso, o que eu preciso de fazer? Vamos observar que ele mostrou aqui, depois que eu selecionei Google Sheets, conexão direta ou integração de terceiros pela Zapier. No nosso caso, conexão direta. Clique em conexão direta e aqui ele mostra, né, os dados, os consentimentos, que nós vamos enviar dados do cliente. Então eu só vou clicar aqui em editar configurações, gerenciar uso de dados nos serviços do Google, né, editar configurações do usuário. E não vou fazer nada, absolutamente nada aqui, todos os serviços do Google é como recomendado, eu só mantenho, salvar. Nada eu faço aqui, para eu poder seguir, para nós podermos seguir, nós temos que aceitar os contratos que existem e as regras existentes, inclusive de União Europeia. Esses dados foram coletados e estão sendo compartilhados com o Google em conformidade com a política de consentimento de usuários da União Europeia. Vamos aceitar e aí sim habilita o botão continuar. Clique em continuar. Após isso, então, eu vou escolher qual é o tipo de conversão que eu vou trabalhar. Aqui eu tenho duas conversões principais, que é lead qualificado, lead convertido. Qual que eu uso, Danilo? Uma pergunta que eu tenho muito, né? Qual que eu vou utilizar? Qualificado ou convertido? Depende do que você está enviando na sua planilha. Se eu estiver enviando aqui esse e-mail, esse telefone, ou seja, essa conversão que foi uma venda que eu realizei, então eu vou trabalhar como lead convertido. Se não é uma venda que eu realizei, mas sim um lead qualificado, inclusive eu dei a nota 5 para ele, que é uma boa lead. Não comprou ainda, mas é uma boa lead. Então, é lead qualificado que eu vou trabalhar, tá bom? Vamos imaginar que seja lead qualificado. Vou clicar aqui então em lead qualificado, configurar. Após clicar em configurar, ele vai, como eu já coloquei a fonte de dados, que será Google Sheets, inclusive ele abriu aqui um pop-up, observa que tem um pop-up que ele bloqueou, tá bloqueado o pop-up. Vou colocar sempre permitir, concluir, enfim, porque senão depois na próxima tela vai dar problema. Então, tive que permitir o pop-up. Ele já mostrou que é Google Sheets, próxima. E agora o que ele vai pedir? Para eu poder aceitar, fazer login para poder aceitar, realizar essa integração. Então, eu vou aceitar. Clico aqui Mazuquim Plus, aceito, continuar. Fiz a integração. Ele está, na verdade, fazendo a integração, a conexão. Lembrando que eu estou na conta do Google Ads, e nessa conta do Google Ads, junto a essa conta do Google Ads, tem um e-mail atrelado, que esse e-mail que eu estou usando é o mazuquimplus@gmail.com. E esse e-mail, ele também está atrelado a essa planilha do Google Sheets, tá? mazuquimplus@gmail.com. Por que, Danilo, que você está me dizendo isso? Por isso que ele consegue de maneira automática, ao clicar aqui em procurar, ele vai conseguir de maneira automática mostrar as planilhas que eu tenho disponível. Ele mostra as planilhas que eu tenho disponíveis pelo fato de que está no mesmo e-mail. Então, é sempre relevante que você faça no mesmo e-mail, sua conta do Google Ads e utilização da planilha do Google Sheets. Outro problema corriqueiro que eu vejo que a galera tem muita dificuldade é quando a planilha ela está em uma outra posição. Então, aqui, ao invés de dados formatados estar aqui, ele estaria aqui, na segunda posição. Aí, para você conseguir puxar os dados dessa planilha dados formatados, é diferente da forma como eu vou trazer para você. Então, minha recomendação é sempre deixa a primeira planilha com os dados que você vai precisar de enviar para o Google.
E a outra planilha, se você for fazer da mesma maneira que eu fiz aqui, a outra planilha que é chamada aqui, ó, dados brutos, que você vai enviar os dados da pessoa que preencheu o formulário, deixa na segunda, terceira, enfim. Você pode ter N planilhas aqui no seu espaço de trabalho, mas a primeira sempre tem que ser, opa, vamos voltar para cá, saiu da tela. A primeira sempre tem que ser a planilha que você vai conectar com o Google Ads. Deu para entender isso? Dúvidas? Tem aqui os nossos comentários, você pode clicar e perguntar, caso tenha alguma dúvida, ou chama no grupo do WhatsApp e nós buscaremos sanar sua dúvida o mais rápido possível, beleza? Bom, feito isso, o que nós vamos fazer? Ó, tem as duas planilhas, o nome dessa planilha que eu estou trabalhando é Conversões Google Ads, então eu vou selecionar Conversões Google Ads, que é a planilha, selecionar. Você vai observar o seguinte, na aula de hoje, no conteúdo de hoje, eu não vou mostrar aqui os filtros, mas de maneira mais avançada, mas é bem simples trazer para você o conceito dele, como o próprio nome diz, é para filtrar algo. Então imagina que você quisesse, você tivesse, por exemplo, essa planilha você usasse para, imagina que você é um gestor de tráfego, você tem vários clientes diferentes. Aí você usa para vários clientes diferentes. Você poderia ter mais uma coluna aqui, uma coluna inicial, onde você teria um ID desse cliente, só um exemplo aqui, vai, ó, vamos ver aqui, inserir coluna esquerda, beleza, então eu teria aqui, por exemplo, um ID, só um exemplo, tá? E aí, essa lead é do cliente 1, da lead do cliente do ID 1, e a partir desse momento, é porque como eu coloquei depois, ela não vai mostrar, não vai aparecer aqui, ó, mas aqui nos campos, ele apareceria ID também, imagina que isso aqui fosse o ID, apareceria ID, e aí você poderia colocar que ele vai puxar, ele vai rastrear somente as leads que vierem, deixa eu colocar aqui algum outro, somente as leads que vierem do ID 1. Então ele rastrearia somente as leads que vierem desse ID 1, tá? Não apareceu por quê, Danilo, o ID aqui? Pelo fato de que eu não... Ó, deixa eu colocar aqui, quer ver? Ó, substituir. Deixa eu colocar aqui de novo. Conversões. Selecionar, ver se ele vai aparecer agora. Ele já pegou direto, ó. Agora ele já pegou direto. Eu tenho que voltar tudo para ele poder mostrar a coluna de ID, né? Ele teria que voltar tudo para ele poder mostrar a coluna de ID. Mas enfim, mostrando a coluna de ID, você poderia fazer essa filtragem. Então, ele iria, quando ele fosse processar para poder puxar as conversões offline, ele puxaria somente aquelas que no campo ID está representado, o valor é 1, tá? No nosso caso não é isso que nós queremos, então excluir coluna, volta para cá, vem para cá, não quero filtragem nenhuma, zero filtragem, então vou para a próxima, beleza? Tá selecionada aqui a minha planilha, próxima. Agora o que você vai observar? Que o Google, ele vai buscar identificar automaticamente, tudo laranjinha aqui, ó, tudo laranjinha, vai ficar verde daqui a pouco, ó. Ah, verde não, azul, ó, ficou azulzinho, né? Por que ficou azulzinho? Porque ele identificou os campos que ele vai trabalhar. Então, ó, campos obrigatórios, ó, campo de origem, ó, Convert Event Time é um campo obrigatório. E aqui eu tenho, forneça pelo menos um campo. Poderia ser o Gclead, poderia ser o e-mail, poderia ser o telefone. No nosso caso, nós estamos enviando dois campos. Estou enviando o campo de e-mail e o campo de telefone. Então, basicamente, o Google, para você, se você que não consegue capturar a Gclead, se você tiver o e-mail ou o telefone, você consegue enviar para o Google e utilizar as conversões offline, otimizadas, inclusive, sem precisar de capturar a Gclead, tá? Então, é possível sim utilizar, trabalhar com as conversões offline, sem trabalhar com o Gclead, sem precisar de enviar o Gclead. Tem momentos que o Gclead é bastante importante, mas não é conteúdo para hoje, não é vídeo para hoje isso, tá? Mas se você tiver curiosidade, é só você continuar seguindo a Mazuquim, fazer parte do nosso grupo, porque nós buscamos trazer conteúdos mais avançados constantemente na gestão e monitoramento de tráfego. Mas fato é que o Google já identificou, ó, Convert Event Time, ele já identificou hashed e-mail, hashed phone number, tá tudo certinho. Ele já tá puxando aqui, ó, ele já entendeu o que são esses campos que ele precisa de se conectar. Próxima. Agora aqui eu tenho somente os detalhes, ó. Então, se eu quisesse, vamos imaginar aqui, ó, tenho aqui, ó, conexão é executada todos os dias entre 6 e 7 da manhã. Se você quisesse colocar outro horário, você poderia, ó, editar programação. Eu quero que seja todos os dias, mas eu quero que puxe às 12 às 13 da tarde. Aí salvar. E aí ele puxaria para você, né? Ele passaria todos os dias entre as 12 e 13. Como assim, Danilo, passar? Ele vai passar na planilha e vai capturando todas as conversões. Todas as conversões ele vai capturando, tá? Todos os dias. Então, todos os dias vai precisar de enviar os dados para a planilha, aqueles que são preenchidos no seu sistema, no seu site, perdão. Depois disso, tem que trazer para essa planilha aqui, então ele vai povoando linha por linha, e o Google, depois configurado, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar todas essas conversões da planilha. Eu clico em finalizar, vou clicar só em finalizar, depois eu apago depois desse conteúdo desse vídeo.
Observa que funcionou direitinho. Tá vendo? Ó, lead qualificado, tudo bonitinho, salvar e continuar. Agora eu tenho mais uma conversão offline que foi criada. Beleza? Bom, então eu mostrei para você aqui como que você pode trabalhar com as conversões offline sem precisar utilizar o parâmetro de Gclead na sua URL. Se você gostou desse conteúdo e você gostaria de receber mais conteúdos próximos, semânticos a este, se você gosta de gestão de tráfego ou precisa de fazer gestão e monitoramento de tráfego, eu super lhe convido para que você possa acessar o nosso grupo. Se você quer aprender mais também, que você possa se tornar um aluno da Amazukin Plus, tem o link na descrição do vídeo para você poder conhecer melhor a nossa escola. E volto a dizer, foi um conteúdo relevante? Compartilha para outras pessoas, que possivelmente também seja relevante para essas outras pessoas, que faça sentido para ela, que você possa curtir, possa compartilhar e, obviamente, se quiser receber mais conteúdos como esse, ativa o sininho para que você seja notificada sempre que nós postarmos um conteúdo que faça sentido para você. Beleza? Um abraço, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo. Estamos sempre online.